Boa noite, pessoal da semiologia. Vamos dar continuidade à nossa aula de exame físico geral, só que agora dentro da parte específica da nossa área, sistema estomatognático, exame físico loco-regional, intra e extrabucal, semiotécnica do sistema estomatognático. Então eu elaborei uma aula aqui, onde eu vou fazer uma metodização da semiologia do sistema estomatognático, envolvendo a parte intrabucal, extrabucal, toda a face, para que vocês entendam no exame físico loco-regional o que a gente deve fazer. Então nós falamos até agora do exame físico geral e agora nós vamos abrir uma parte para o exame físico local, tá? Ou loco-regional, que é a nossa área de atuação, o sistema estomatognático. Certo, pessoal? Vamos continuar então. Pessoal, tem uma frase aqui muito interessante que eu quis compartilhar com vocês, que diz o seguinte: a excelência de um cirurgião dentista é demonstrada na habilidade de fazer um bom julgamento clínico. Ela é percebida se ele demonstra conhecer a arte de examinar, a anatomia e a fisiopatologia do sistema estomatognático. Certo? Então, pessoal, semiologia é a arte de examinar. Tá? Então, nós seremos bons semiologistas, bons clínicos, se nós dominarmos essa arte de examinar, que é a semiologia, juntamente com conhecimentos de anatomia, de fisiopatologia, tá? Do sistema estomatognático. O sistema estomatognático envolve a cavidade oral, a boca, envolve toda a face, os 3/3 da face, o terço inferior, o terço médio, o terço superior da face. Ele vai do ocioide até a glabela, na dimensão infero-superior. E na dimensão antero-posterior, ele vai da ponta da língua até o arco palatoglosso. Essa é a área de atuação do cirurgião dentista, certo? Então vamos lá. Quando a gente vai começar uma semiologia do sistema estomatognático, nós temos que começar, pessoal, pela história médica do paciente, médica barra odontológica, história médica barra odontológica pregressa. Por que pregressa? É o que o paciente traz, coisas antecedentes, pré-existentes, que vão corroborar para que nós possamos fazer um levantamento, uma análise investigativa da situação clínica atual desse paciente que nos apresenta, certo? Então, o que tem que contar na história médica odontológica pregressa? Os dados biográficos do paciente. O que seriam isso? Nome, endereço, idade, sexo, ocupação, estado civil. Queixa principal. O que é a queixa principal? É o que ele traz, que está trazendo o maior incômodo para ele. Certo? Ele está vindo por causa daquele incômodo principal, que ele relaciona como principal. Certo? Tem que ser escrito na ficha, no prontuário, com as próprias palavras do paciente. Por exemplo, se o paciente sente uma odontalgia, você vai colocar lá: paciente relata dor de dente. Certo? Do jeito que ele se expressa, do jeito que ele fala, você coloca com as próprias palavras dele. Isso é importante você anotar assim. Tá? Um adendo aqui, pessoal. Nós falamos do exame físico geral, também tem história médica pregressa, lembra? Agora a gente entrou no específico, não é diferente, tem que ter história médica pregressa odontológica também. Por quê? Nós fazemos parte do sistema geral. Então, na história médica odontológica pregressa, nós temos um relato sistematizado de seus antecedentes patológicos, aqui tem um S, está faltando um S aqui, relacionados com os principais sistemas fisiológicos. Isso aqui é um resumo que a gente tem que ter nas nossas anotações da história médica odontológica pregressa. Tá?
Nós temos que fazer também uma sistematização da revisão dos sistemas orgânicos. Na odontologia deve ser guiada pelas respostas pertinentes obtidas a partir da história médica pregressa. Então, por exemplo, a gente vai perguntar alguma coisa para o paciente. O senhor tem alguma queixa de problema renal? O senhor tem alguma história de doença no fígado? O senhor tem algum problema cardiovascular? Nós estamos fazendo uma revisão dos sistemas do corpo humano, mas voltada para a questão odontológica, ou seja, para que a gente saiba um pouco do geral dele e quando tivermos que intervir através de medicamentos, de procedimentos, de condutas odontológicas, a gente sabe o que está acontecendo no geral com esse paciente, para que as nossas ações não venham intervir de forma negativa no problema do paciente, por negligência de problemas médicos pregressos. Certo? Tá claro esse slide aqui, né, pessoal? Vamos para frente. Então, essa história médica odontológica pregressa nos remete ao prontuário odontológico, tá? Que é muito importante. Eu falei para vocês na disciplina de odontologia hospitalar sobre o prontuário hospitalar. No consultório é o prontuário odontológico. Todo lugar que você atende paciente tem que ter um prontuário, a famosa ficha do paciente. O termo correto é o prontuário, tá? Ele pode ser manuscrito, um prontuário sendo confeccionado em gráfica, onde você vai escrever de próprio punho. Tudo que você colheu, ele é sistematizado aqui, revisando todos os sistemas, tá? Pode ser um prontuário eletrônico através de programas de prontuário, para quem tem sistema de informação na clínica, tá? Onde você vai anotar as lesões, cáries nas faces do dente. Isso aqui é um odontograma, a gente chama de odontograma, que é um odontograma digital, tá? Temos ele aqui no formato dos arcos maxilar e mandibular. Nós temos o odontograma nesse prontuário aqui impresso. Nós temos ele desenhado esquematicamente, onde mostra todas as faces dos dentes, as anotações que você fizer com relação à parte clínica da coroa dentária, tá? Das raízes dentárias, as numerações dos dentes e os quadrantes desses dentes, tá? Aqui o lado direito, o lado esquerdo, o lado esquerdo, o lado direito. Então a gente vai ter 1, 2, 3 e 4. Os dentes de 11 a 18, os dentes de 21 a 28, os dentes de 31 a 38, os dentes de 41 a 48. Certo? A numeração de cada elemento dentário. Vocês já devem estar sabendo disso aí, com certeza. Tá? Então, aqui é no cabeçalho do prontuário, a gente vai anotar os dados pessoais do paciente, certo? Aí começa a investigação com relação ao quadro de saúde geral dele, para depois ir para a investigação com relação ao quadro de saúde específica dele. No prontuário eletrônico é a mesma coisa, tá? Continuando, pessoal. Então aqui, um detalhe do prontuário. Nome do paciente, data de nascimento, sexo, estado civil, endereço, profissão, telefone, identificação do país, nome da mãe, do pai, profissão. A queixa principal, que eu acabei de falar agora para vocês aqui, ó. Queixa principal, com as próprias palavras do paciente, tá? Então são os dados biográficos, que eu acabei de falar agora, e a queixa principal, certo? Evolução da queixa, o que é isso? Como a queixa começou e de que forma ela foi evoluindo até o momento que esse paciente te procurou. Então lá, como começou, foi repentino ou gradual, quais transformações ocorreram, tá? Então existem vários modelos de prontuário, mas todos, de certa forma, abordam essa sistematização, essa metodização da semiologia, certo? Com relação à parte mais específica, a parte intraoral, olha só, data do último atendimento, completa experiência negativa do tratamento odontológico, qual hábitos? Roer unhas, respira pela boca, tomar chimarrão, chupar bico, dedo, morder caneta, lápis, ranger os dentes, dia, noite. Outros, higiene bucal, utiliza fio dental,
interdental, escova macia, média, dura, escova unitufo, bitufo, palito, creme dental, flúor, se use flúor gel, creme dental, bochecho, água fluoretada, dieta, ingere alimentos, bebidas entre as refeições, sim, não. Aí o paciente responsabiliza, assume inteiramente a responsabilidade pelas informações aqui prestadas, bem como autoriza os profissionais a realizarem todos os procedimentos necessários para o meu tratamento. Cidade, tal. Esse aqui é só um exemplo, tá? Então, existem vários modelos de prontuário, mas todos abordam essa sistematização, correto? Então vamos entrar diretamente aqui no nosso exame físico. As bases do alicerce do exame físico que a gente vai fazer com relação ao exame físico estomatognático, ela vem do exame físico geral. Então nós nunca podemos negligenciar os sinais vitais, pessoal. Pulso, temperatura, pressão e frequência respiratória, que eu já falei em aula anterior para você, tá? Por quê? Porque o paciente é uma coisa só, a boca não é separada do resto do corpo. Então, no nosso exame físico tem que constar a aferição dos sinais vitais, certo? Que são esses 4 aqui, universais, tá? Então, você vai conferir tudo isso aqui e vai anotar no seu prontuário. Toda vez que for atender o paciente, tem que fazer isso? Não necessariamente, mas a primeira vez é muito importante, pessoal. No primeiro dia, na primeira consulta, a primeira avaliação, onde você vai fazer a anamnese, é bastante importante você ter essas informações no prontuário. Aí nós temos os métodos do exame físico, certo? Quais são eles? Também vem do geral, que a gente repete, já falei isso para vocês, no regional, que é a inspeção, a palpação, a percussão e a auscultação. Então nós vamos inspecionar esse paciente como um todo do ponto de vista estomatognático. Nós vamos palpar determinadas regiões da boca dele, por exemplo, para ver se a gente percebe nódulos, elevações, certo? Vamos avaliar coloração de mucosa, para ver se está dentro do padrão de normalidade, anatomia, conformidade, morfologia da língua do paciente, tá? Tudo isso é avaliado no exame físico intraoral e também extraoral, certo? Que eu vou estar falando mais para frente um pouquinho. Tá bem claro esse slide também, não resta nenhuma dúvida, tá? Toda e qualquer alteração que a gente observar nessa avaliação, a gente tem que relatar no prontuário, certo? Isso é documento, pessoal. Então agora nós vamos entrar numa sistematização da semiologia do sistema estomatognático, começando pelo extraoral, a face, tá? Então, a face, pessoal, ela se divide em regiões. Quais são as regiões da face? Região orbitária, que é a região das órbitas, onde ficam os olhos. Zigomática, o que é a zigomática? É aquela região onde faz o maciço do rosto, ou seja, a região onde faz a maçã da face, que as pessoas comumente denominam de maçã do rosto do rosto, que é essa parte do zigoma aqui, que é o maciço ósseo que tem, tá? A região nasal, onde tem a pirâmide nasal, a parotidiomasseterina. Que região que é essa? Onde está a glândula parótida? A glândula parótida está praticamente por sobre o ramo ascendente da mandíbula. Então, nessa região também está passando mais profundamente o músculo masseter, que é um dos músculos da mastigação, tá? Então, essa região é chamada parotídeo, vem da parótida masseterina, tá? A região bucal, tá? A região bucal começa desde o contorno dos lábios até para dentro da cavidade oral, tá? A região labial, que pega todo o vermelhão do lábio, a sua mucosa externa e interna, e a região mentoniana, que é o queixo do paciente, tá? Nós temos que examinar com detalhes, inspecionar, fazer aquele scanner na inspeção, que é o exame sem a palpação, nessas regiões aqui da face, para ver se a gente observa alguma alteração, algo que foge do considerado normal, tá? Então nós vamos inspecionar essas regiões, vendo simetria, ou seja, o que é simetria? Se um lado está igual ao outro, se está simétrico.
Mímica facial. O que é mímica facial? Nos remete à neuroanatomia. Lembram da neuroanatomia? Quem que controla a mímica facial? São os nervos motores que fazem a expressão facial. Carinha de zangado, carinha de alegre, bico, puxar o lábio para um lado, puxar o lábio para o outro. Toda essa movimentação é a inervação motora que faz. E qual que é o nervo principal? Ele é bilateral, que é responsável pela mímica facial. É o nervo facial, pessoal. É o 7º par craniano, dos 12 pares cranianos, certo? Nós vamos prestar também atenção se tem algum edema. O que é o edema? Já falei sobre edema para vocês. Aquela elevação, aquele inchaço, aquela tumefação na face, fazendo com que essa simetria da face altere. A face deixe de ser simétrica e passe a ser assimétrica, tá? Por um aumento de volume. Isso pode causar uma assimetria. Então, na nossa inspeção, que é a nossa investigação sem a palpação, nós vamos estar verificando isso: simetria, mímica, que advém da neuroanatomia, e o edema. Posso perguntar isso em prova, pessoal. O que nós devemos verificar na inspeção das regiões da face? Aí vocês vão responder: simetria, mímica e edema. Tá? E quais regiões são essas? Região orbitária, zigomática, nasal, parotídeo-masseterina, bucal, labial e mentoniana. Está dada a resposta. Tá? Vamos continuar. Então, pessoal, vamos destrinchar aqui. Falamos das regiões, né? Agora nós vamos destrinchá-las. Globo ocular, que é da região orbitária. Tá? O globo ocular está dentro da órbita. Na verdade, o globo ocular é o olho. Então, ele está suspenso na órbita. É como se fosse um globo, né? Uma bola suspensa naquela cavidade óssea, certo? Suspensa por músculos, tá? Que são os músculos extrínsecos do globo ocular. Então, nós temos que observar no globo ocular a posição. Se essa posição está com endoftalmia ou endoftálmica, o que é isso? É a síndrome de Claude Bernard Horner, certo? É uma síndrome, pessoal, que devido a um AVC, devido a algum problema do ponto de vista isquêmico ou hemorrágico a nível cerebral, o paciente fica com aquele olho para dentro, aquele globo ocular para dentro da órbita, tá? Ele apresenta um lado do corpo sem sudorese, ou seja, é uma síndrome que se desenvolve após uma sequela neurológica, após um acidente neurológico que gera essa síndrome, tá? Geralmente ela é chamada de síndrome de Horner, mas o nome correto é síndrome de Claude Bernard Horner, tá? Ela provoca endoftalmia. Endo é para dentro, tá? Oftalmia vem de olho. Então o olho fica praticamente embutido dentro da órbita, tá? É o famoso olho no fundo. Caquexia. O que é o paciente caquético? O paciente com faces típicas de sofrimento, de cansado, um paciente doentio de uma forma generalizada. Isso é o paciente caquético, tá? Faces hipocrática. O que é faces hipocrática? Isso aqui a gente tem que perceber no paciente com relação ao globo ocular. Faces hipocrática também é a mesma coisa. É o paciente que tem aquele olho no fundo, o rosto fino, sem gordura mais no rosto. Ou seja, é um paciente que está próximo do horário da morte, tá? É um paciente que está a caminho do óbito, já está com aquele rosto característico de quem está prestes a falecer, o paciente moribundo. Ele apresenta essa face hipocrática, tá? Esse é o nome que se dá. Exoftalmia. Se nós temos endoftalmia, nós temos exoftalmia. Se endo é o globo ocular para dentro da órbita, a exoftalmia é o globo ocular para fora da órbita, tá? Aquele olho saltado. Isso pode ser devido a problemas sistêmicos, pessoal. Por exemplo, problemas endócrinos, que é o hipertireoidismo, leva o paciente a ficar exoftálmico. Tumores retrooculares, atrás da região do olho, na região do nervo óptico, intracranianos, tá? Pode empurrar esse globo ocular para a região anterior, de posterior para anterior. Se o paciente é estrábico, pessoal, o estrabismo ele pode ser convergente ou divergente, ou seja, aquele paciente que converge, tá?
é o famoso vesgo, mas convergente, ou ele é vesgo divergente, ele olha para fora, tá? Os olhos são para fora. Então isso aqui é na variação do globo ocular, que é essa variação aqui das divisões da região da face orbitada, da região orbitária que nós estamos falando, tá? Aí a gente já mudou aqui, ó, vamos para a parte nasal e zigomática. Então aqui, o nariz, nós vamos inspecionar o nariz? Vamos inspecionar o nariz. O que a gente vai observar na inspeção nasal? O aspecto anatômico, certo? Se ele tem um aspecto anatômico patológico, se é o nariz em cela, que é característico, mais característico de um paciente sindrômico, tá? Por exemplo, do paciente acromegálico. O que é a acromegalia? A acromegalia é quando aquele paciente que tem um hormônio do crescimento que é produzido na pituitária totalmente desregrado na produção desse hormônio. Ele é produzido demais, certo? Há um distúrbio qualquer na produção desse hormônio do crescimento, e o paciente fica aquele paciente meio monstruoso, que tem um maxilar grande, tem a mandíbula grande, tem as mãos grandes, o pé grande, certo? Então é um paciente acromegálico. Se o nariz tem nodulações, nódulos exteriores ou nódulos ali na entrada das narinas, se tem tumorações aparentes na região nasal, se esse nariz sangra, quando a gente tem um sangramento nasal, a gente denomina de epistaxe, tá? Esse é o nome que se dá ao sangramento nasal. Se tem rinorreia, o que é rinorreia? Tá? É qualquer secreção que fica escorrendo pela narina do paciente, tá? É uma secreção que escorre na região anterior, vai pela narina. Qualquer secreção, pode ser secreção purulenta, pode ser uma secreção mais aquosa, fruto de um paciente muito alérgico, hiperalérgico, uma rinite crônica, sem tratamento nenhum, tá? Um paciente que tem bastante coriza, isso é uma rinorreia, pode estar escorrendo qualquer coisa, tá? Quando, por exemplo, a gente fala licorrinorreia, o que é licorrinorreia? É o líquor, o líquor da medula espinhal que está escorrendo pela narina, pela fossa nasal. Aí é um paciente, ou ele é um paciente de trauma, bem provável que seja um Lefort 3, tá? Que aí geralmente faz licorrinorreia, que fratura lá na base do crânio, tá? Ou alguma patologia do ponto de vista infeccioso que vai promover também uma licorrinorreia, tá bom? Aí nós vamos à palpação. Nessa região aqui, após a inspeção, nós vamos fazer a palpação, que é a inspeção tocando no paciente. Então nós vamos examinar essa região, ver se tem dor, se essa região crepita. O que é crepitar? É raspar segmentos ósseos duros, raspando uma na outra. O som de uma crepitação seria mais ou menos o esfregar de um cabelo. Se você esfrega com os dedos o cabelo, esse é o som de uma crepitação. Se você examina uma região de tecido duro, onde tem esqueleto, no caso esqueleto facial, se aquilo ali crepita, vai fazer o som de um osso ralando no outro, ou seja, provavelmente tem uma patologia ali, ou esse paciente tem uma fratura, tá? Então o osso vai se mover, um coto vai raspar no outro, isso é crepitação, tá? Sinais flogísticos, o que é sinais flogísticos? Sinais inflamatórios, flogose é de inflamação, tá? Quais são os sinais flogísticos? São 5 sinais clássicos da inflamação. Quais são? Calor, rubor, edema, perda da função e qualquer outro, pessoal. Calor, rubor, edema, perda da função e está faltando mais um. Se tem desnivelamentos, certo? Ou seja, o que seria o desnivelamento? Nós temos aqui a arquitetura do esqueleto facial, toda a anatomia do arcabouço ósseo, mas a gente consegue perceber se um lado está desnivelado, não está dentro de um padrão de simetria. Isso a gente percebe com a inspeção e com a palpação, certo? O outro sinal flogístico é a dor, tá? Calor, rubor, dor, edema e perda da função. Esses são os 5 sinais clássicos da flogose. Tranquilo aqui, sem nenhuma dúvida, vamos adiante. Então essas regiões aqui, globo ocular, nariz, que fazem parte
dessas divisões aqui da face, de regiões, têm que ser inspecionadas e palpadas, tá? No exame físico sistematizado do sistema estomatognático. Continuando, pessoal, vamos evoluindo nas nossas regiões. Seios paranasais, certo? Palpação dos pontos dolorosos. Quais são os seios paranasais que a gente tem na face? A face é oca, pessoal. Ela não é maciça, ela é oca, tem bastante cavidades com ar. Nós temos a fossa nasal, nós temos o seio maxilar, nós temos o seio etimoidal, nós temos o seio frontal, certo? O esfenoidal. Então, tem várias regiões com ar dentro, tá? São chamados de seios paranasais, certo? Então nós temos que investigar essa região, palpar essa região aqui, a área que é palpável, para ver se não tem ponto doloroso. Se tem ponto doloroso, pode estar com algum processo infeccioso, inflamatório, aí a gente vai pedir uma radiografia, uma tomografia, ou vai tentar colher mais informações através do exame físico, tá? Agora entramos dentro da cavidade oral, a boca. Técnica do exame. Qual que seria a técnica do exame para examinar a cavidade oral, certo? Para uma boa realização do exame de boca ou da boca, nós temos que ter alguns instrumentos. É impossível examinar uma boca de forma criteriosa sem a gente possuir determinados instrumentos clínicos de exame clínico, tá? Quais seriam eles? Nós vamos usar o espelho clínico, a sonda exploradora número 5, tá? Foco apropriado para iluminação. Se a gente não tiver iluminação apropriada para examinar a cavidade oral, a gente não enxerga nada. Fica tudo escuro, pessoal. O exame fica prejudicado. Havendo prótese, se o paciente for usuário de prótese dentária móvel, tem que ser retirado para facilitar o exame e aquelas regiões que a prótese esconde, tá? Então, será necessária a retirada para avaliação clínica. Uma outra coisa que a gente tem que começar a observar no exame clínico da cavidade oral, a halitose, pessoal. O que é a halitose? O mau hálito. Nós temos o hálito cetônico, nós temos o hálito urêmico, nós temos o hálito fetorepático, nós temos o hálito fecal. É engraçado, mas é hálito fecal mesmo, cheiro de fezes pelo hálito. O hálito cetônico é o pessoal que tem diabetes, pessoal. É um hálito de fruta podre, de fruta envelhecida. O hálito urêmico é um hálito do paciente que tem uremia. O que é uremia? Acúmulo de ureia no sangue, o rim não está filtrando direito, aí os produtos que eram para ser filtrados, os produtos da circulação sanguínea e da metabolização, que eram para ser filtrados no rim, ficam circulantes no corpo. Então, fica com um hálito urêmico, ou seja, um hálito cheirando urina mesmo, tá? Fetorepáticos, que tipo de hálito que é esse? É um hálito onde o paciente tem um hálito de amônia, tá? Um cheiro de amônia. Por quê? Porque esse paciente geralmente é um paciente que tem problema hepático, um paciente que está com insuficiência hepática. Então ele entra num quadro de encefalopatia hepática, onde essa amônia ela acaba saindo, ela fica em circulação sanguínea e essa circulação vai para a troca gasosa para hematose, sai no pulmão e do pulmão sai pelo hálito do paciente. É chamado fetorepáticos. E o hálito fecal também, certo? Um hálito com odor de fezes mesmo. Então, são pacientes que estão com problemas metabólicos, tá? Distúrbios sistêmicos, fisiopatológicos, que precisam de tratamento pelo médico, tá? Não nos compete, mas a gente percebe coisas sistêmicas através do hálito também. Então a odontologia ela é capaz de detectar muitos problemas, muitas alterações que dão no organismo, de uma forma geral do paciente, que faz com que a gente indique o paciente para o médico. Então muitas vezes o dentista é o primeiro descobridor de um distúrbio do metabolismo, de uma patologia sistêmica ou de qualquer problema da saúde. É onde ele tem o dever de encaminhar esse paciente para o tratamento médico. Tranquilo? Então vamos continuando aqui. Os lábios, pessoal.
Nós temos que examinar os lábios, inspecionando e palpando. Então nós vamos na inspeção verificar a coloração dos lábios, se tem uma coloração normal, tá? Um pouco avermelhada, se está simétrico um lado e do outro, a região do filtro labial, que é aquela região que fica em cima do lábio superior, entre o lábio superior e a narina, tá? E o nariz, que o septo nasal é chamado filtro labial, para ver se tem alguma alteração, alguma elevação. A forma do lábio, se o lábio tem um formato de lábio leporino, tá? O que seria o lábio leporino? É aquele paciente com fissura labial, tá? Que é um problema genético isso daí. E às vezes a fissura se estende pela fenda palatina também. Então fica o lábio e o palato que não une na formação quando a criança está em formação, tá? É um problema, é uma má formação congênita. Lesões, a gente observa alguns tipos de lesões do tipo ulcerações, crostras, vesículas, fissuras, queilite. O que é queilite? Queilite é uma inflamação no canto do lábio, dos dois lados, tá? Fica um processo inflamatório e fica escorrendo uma salivinha por essa aqui. Geralmente acontece a queilite quando o paciente perde dimensão vertical, tá? O que é dimensão vertical? A altura normal que o paciente tem numa oclusão, tá? Quem mantém a dimensão vertical são os dentes na boca. Aí nós temos a quelite angular, nós temos a quelite angular de origem herpética, que é por herpes simples ou até zoster. Nós temos a carencial, que é devido à falta hipovitaminoses do corpo, tá? Gengivas, pessoal, nós temos que observar e examinar as gengivas quanto à coloração, se está dentro da coloração habitual, rosa clara, se sangra essa gengiva. Se a gengiva sangra, pessoal, ela está doente. Sangrou, está doente. Se não for por trauma, ou seja, um trauma, uma pancada, uma batida, um instrumento que pegou ali, cortou, machucou, escoriou aquela gengiva, se não for por isso, a gengiva sobe simplesmente numa inspeção, num exame clínico com a sonda periodontal. A gengiva sangrou, ela sangra espontaneamente, ela está doente, pessoal, ela está com uma gengivite. E muitas vezes tem uma periodontite associada a essa gengivite. Então, sangramentos na gengiva não são normais. Muitas vezes pode ser até coisas sistêmicas. Por exemplo, um paciente com leucemia, ele vai sangrar a gengiva, certo? Paciente com outros problemas aí de dengue, vai sangrar a gengiva. Quando começa a perder bastante plaqueta. Lesões também, nós temos que observar na gengiva se tem ulcerações, se tem nódulos, tumorações, se essa gengiva é hiperplasiada. Mais para frente vocês vão ter uma aula somente falando de hiperplasias e lesões intrabucais, tá? Hiperplasias inflamatórias que dão na boca. Então nós temos que observar tudo isso aqui na inspeção e na palpação, tá? Continuando. Chegamos nos dentes, pessoal. O que a gente tem que observar nos dentes? O estado de conservação dos dentes, se tem próteses, se os dentes, a quantidade deles, a morfologia fisiológica ou patológica, se está numa anatomia normal ou se essa anatomia dentária ela está alterada, qual o motivo da alteração, é lesão cariosa, é tártaro, é fratura, é restauração inadequada, o que está alterando a morfologia desse dente, tá? Língua, pessoal, a língua tem que ser examinada também, se essa língua dói, se o tamanho dela é normal, ou se ela é uma língua de macroglossia ou microglossia. Macroglossia é uma língua grande, que mal cabe na boca, o paciente tem dificuldade de fala, certo? A microglossia é a mesma coisa, uma língua muito pequena, aí o paciente também tem dificuldade na fala, certo? O aspecto, tá, dessa língua, não patológicas, ou seja, se a língua tem saburra, se é uma língua saburrosa, se é uma língua geográfica, escrotal, tá? O que seria a língua escrotal? Ela tem a característica dela, anatômica, parecendo realmente um escroto, cheio daquelas coisas, cheio de rugas, tá? Cerebriforme, parecida com umas fissuras que fazem dentro da língua. Isso aqui não são patologias, tá? Esse aspecto na língua não é patológico, tá? É normal. Agora tem as patológicas, os aspectos patológicos. A língua lisa, tá? Quase não tem papila.
língua em framboesa, língua negra, língua em papagaio. O que é isso? A língua seca, certo? Ela é áspera, igual a língua de papagaio. Aí já são patologias instaladas que a gente tem que descobrir a causa, muitas vezes são de origem sistêmica, e encaminhar para o tratamento, tá? Lesões, também tem ulcerações nessa língua, tá? Úlceras são feridas abertas. Tumorações, podem ser malignas ou benignas. Nódulos, tá? Elevações. Fissuras, tá? Algumas fissuras por trauma, e aí se infeccionou essa fissura, se inflamou. Tá? Alterações de cor, volto a frisar aqui na língua. Tá? Uma boa pergunta de prova isso aqui. Certo? Vamos continuar, pessoal. Mucosa bucal. Vocês estão vendo que a gente está fazendo um exame bem sistemático, olhando todas as estruturas da cavidade oral, tá? E da face também. A mucosa jugal, certo? A mucosa bucal, nós temos a mucosa jugal, que são as bochechas, a parte interna, tá, das bochechas. Nós temos que verificar a coloração, a umidade, ou seja, se ela está bem banhada de saliva, se ela não está ressecada, porque senão ela vai ficar toda rachada, vai produzir alguma estomatite, vai ficar vulnerável a um processo inflamatório, tá? Lesões, se tem ulcerações, nódulos, tumorações, alterações do relevo. Enantemas, tá? Que são erupções cutâneas que se manifestam na superfície da mucosa, que revestem as cavidades naturais, sobretudo na boca e na faringe. Então, se essa mucosa, se ela não tem enantemas, eu posso perguntar na boca, o que são enantemas na mucosa jugal ou na mucosa oral? Aí vocês vão responder: erupções que se manifestam na superfície das mucosas e revestem as cavidades naturais, sobretudo na boca e na faringe, tá? Então começam a surgir alguns relevos lá em alto relevo, seria mucosa em alto relevo, tá? Na sua superfície. Continuando, pessoal. Palato duro. O que a gente vai observar no palato duro? Que é o conhecido céu da boca, tá? Se tem lesões também, ulcerações e perfurações nesse palato duro. Se tiver perfuração, pessoal, o que está acima do palato duro? O seio maxilar e seus septos, tá? Intracinusais. Se tiver perfuração, vai ter uma comunicação bucosinusal. E aí vai estar passando o alimento para dentro do seio maxilar, certo? E muitas vezes o paciente vai falar ou vai comer, e ao falar, após comer, o alimento sai pela narina. Por causa dessa fístula, forma-se uma fístula, um trajeto fistuloso, onde vai comunicar a cavidade oral com o seio maxilar. Ou às vezes com a fossa nasal, dependendo da altura dessa perfuração, tá? Superfície, se na superfície do palato duro tem uma fenda palatina que vem lá ligado ao lábio leporino, tá? Alteração do relevo, se está normal, aquela conformidade anatômica, certo? Se o palato é um palato ogival, tá? Se o palato for muito ogival, ele já foge à característica do padrão, aí ele é um paciente que tem face adenoidiana, e geralmente é um paciente que tem uma face estreita, comprida, do oligocefálico, ele respira só pela boca, o nariz é pequeno, vai dar uma série de alterações na inspeção facial, tá? Temos que observar os pilares amidalianos, tá? Quais são os pilares amidalianos? Nós temos o arco palatoglosso e o arco palatofaríngeo, as amígdalas estão entre esses dois arcos. As amígdalas propriamente ditas, ou tonsilas palatinas, como elas são chamadas, o tamanho delas está no tamanho habitual. Se tem presença de inflamação, eritema é processo inflamatório. Se tem presença de placa, que são aquelas placas avermelhadas, tá? Amareladas, desculpem, que nos remete a um processo infeccioso. Aí o paciente pode estar com uma faringoamidalite, tá? Pode ser crônica, de longa data. Isso dá muita halitose e dor na garganta. Correto, pessoal? Continuando. Olha, pessoal, eu estou olhando aqui o horário e já extrapolou o nosso tempo aqui. Praticamente 40 minutos. Então eu vou parar na parte aqui do palato mole, tá?
E aí, a partir daí, eu continuo na próxima aula. Nós já temos vários slides aqui para cumprir, então não dá para fazer de forma assim, correndo. Tá joia? Então, uma boa noite para vocês e até mais.